Rui, começou outro jogo ainda fora das quatro linhas, já hoje nas conferências de imprensa. Começo por lhe perguntar, agora que também esclarecemos mais rapidamente e mais facilmente aquilo que faz, se viu dois treinadores serenos, estressados? O que é que lhe parece relativamente a hoje? Aparentemente, dois treinadores mais calmos do que nesta fase mais conturbada, de uma luta mais acesa de palavras entre ambos. Hoje, de facto, uns treinadores mais serenos. E acho que assim também a própria situação lhe permite a ambos estarem nestas posições. Não deixam de haver alguns pontos interessantes de relevo dentro da área daquilo que eu faço, da análise daquilo que eles dizem. E gostaria de destacar, por exemplo, a questão do Rui Vitória, quando diz que acha que os bons interesses são para estar dentro de campo e faz um bloqueio ao ouvido, e nós fazemos inconsciente um bloqueio aos ouvidos quando não gostamos de ouvir aquilo que estamos a dizer. O que poderá indiciar que para ele o Slimani estar fora do jogo seria mais verdade do que estar a dizer que gostava que o Slimani lá estivesse. Okay. Claro, faz sentido, até porque obviamente o Slimani é o goleador. E o corpo dá de facto essa indicação. Dá de facto essa indicação. Relativamente a Jorge Jesus, algo a destacar a esse nível? Tranquilo, eu acho que o Jorge Jesus, depois desta fase mais conturbada do início, da altura da peça, que vimos aqui, acho que o Jorge Jesus teve consciência de que o comportamento e a atitude que teve naquela altura não foi agregadora para o Rui Vitória e que aquilo saiu completamente ao contrário daquilo que o Jorge Jesus pretendia. O Jorge Jesus entrou num despique grande com o Rui Vitória, numa altura em que o Rui Vitória se calhar estava até bastante fragilizado. Acho que o Rui Vitória não tinha um capital de confiança como tem hoje e quem lhe deu de facto esse capital de confiança foi o Jorge Jesus. Uniu a massa benfiquista, uniu a equipa benfiquista à volta do Rui Vitória. O Rui Vitória soube tirar esse partido, o Benfica soube tirar esse partido, entrou numa dinâmica de vitórias, de boas vitórias, de vitórias expressivas. Acho que foi curioso na altura, eu de futebol, pronto, não sei muito, não tenho aqui os registros todos, mas acho que logo a seguir a esta polémica o Sporting ganha um jogo mesmo no fim. E que se o Sporting não tem ganho esse jogo em Alvalade, mesmo a terminar o jogo, aquilo podia ter sido então ainda mais drástico este tipo de comportamento do Jorge Jesus, que, como digo, acho que funcionou completamente ao contrário daquilo que ele queria. Se ele pretendia criar aqui alguma animosidade ou ter algum capital de confiança ainda junto da família benfiquista, que eu acho que ele inconscientemente ainda pensa que poderia ter algum capital de confiança junto àquela massa associativa, quando tem aquele tipo de comportamento, filo saída toca, eu não considero treinador, aquele tipo de diálogos menos próprios, se quisermos, para este tipo de pessoa, acho que funcionou ao contrário, agregou, a equipa juntou-se à volta do Rui Vitória, a massa associativa acho que também se juntou à volta do Rui Vitória e do Benfica, e o Benfica entrou numa escalada de vitórias e numa dinâmica muito interessante até esta altura do campeonato. O que é que vai acontecer? Isso será complicado de prever. De qualquer forma, também lhe parece que, avaliando pelas palavras de hoje e pela postura de hoje de Jorge Jesus, terá aprendido com essa lição, chamemos assim? Eu julgo que o Jorge Jesus estará muito mais recatado hoje no que quer, nas atitudes que possa tomar relativamente ao Rui Vitória, naquilo que possa dizer, porque acho que tomou consciência, ou só alguém lhe fez notar que aquilo não terão sido a melhor forma de lidar com a situação no momento e que, de facto, não tirou proveito dela, pelo contrário. E até que ponto é que esta serenidade que vimos hoje nos dois treinadores tem a ver também com este momento específico? Estamos a falar do quarto derby entre as duas equipas, mas estamos a falar daquele que poderá definir muita coisa no campeonato. É sim, poderá ser um jogo decisivo, independentemente de quem ganha, um pouco como o Diamantino estava a dizer. Se o Sporting ganhar, acho que vem trazer aqui, que o Vítor também falou, uma dinâmica muito grande para o Sporting e vem trazer um capital de confiança que o Sporting já vem tido no que diz respeito aos derbys, no que diz respeito às vitórias. O desporto anda muito a par, bem como em todas as outras áreas, estamos a falar na área dos comportamentos e do comportamento humano, anda muito a par do sucesso. E se perguntarmos aquele ditado, a candeia que vai à frente ao meio duas vezes, de facto é verdade, as dinâmicas de vitória criam-se e depois tudo corre bem. Deixe-me explicar-lhe o seguinte nesta vertente. Eu adorava ter ouvido os discursos dos dois treinadores neste momento, sinceramente. Gostava muito, para dentro da equipa, gostava de perceber onde é que eles tinham posto o foco. Para lhes dizer assim, a tolerância aos riscos nas situações de poder são completamente diferentes das tolerâncias aos riscos nas situações de inferioridade. E a capacidade e o foco que nós temos face a essas mesmas situações determinam a abordagem com que nós vamos fazer e na abordagem com que eles vão fazer ao jogo.
se a postura foi posta, ou se a dinâmica foi posta e o foco foi posto no lado do Sporting na vitória, eu acredito que isso pode potenciar em muito essa vitória. Se for posto um foco ali com algum receio, com alguma reserva, e isso muitas das vezes não tem que ser dito. Pode ser sentido, pode ser ao nível não verbal, ao nível em como o treinador comunica com a própria equipa. Tudo aquilo, nós percepcionamos muitas das vezes coisas diferentes daquilo que nos estão a ser ditas. E percepcionamos os medos e percepcionamos os receios. Por isso eu lhe digo, gostaria imenso de ter visto, não era ter só ouvido, era de ter visto de facto o que é que eles comunicavam e de que forma é que eles comunicavam, para perceber onde é que o foco de facto daqueles treinadores está neste momento. Se estão no empoderamento de querer ganhar o jogo e querer ganhar uma dinâmica e ainda mais amplificar aquele sentido, ou se estão com algum receio e que esse receio seja transmitido aos jogadores e que então entra-se aqui numa escalada negativa. Um pouco perceber onde é que as coisas estão. E há aqui um dado curioso, até que Rui Vitória transmite a esse, sim, um lado oposto de Jorge Jesus. Jorge Jesus foca-se nos 3 pontos, diz várias vezes durante a conferência de imprensa que este jogo vale 3 pontos. Rui Vitória, por outro lado, a dada altura da conferência de imprensa, diz que obviamente quer vencer, todos os treinadores querem vencer, mas que se a dada altura do jogo o jogo estiver empatado, aí a equipa terá de se reorganizar e, entre aspas, contentar-se, não foram as palavras de Rui Vitória, mas por aí, contentar-se com esse empate. Há já aqui um baixar de braços antes do jogo? Eu acho que este jogo torna-se um pouco mais decisivo para o Benfica, em caso de derrota, do que propriamente para o Sporting. Se o Benfica perder o jogo, torna-se mais complicado poder voltar e até poder voltar numa dinâmica de vitória, poder ganhar outra vez aquele capital de confiança e dizer, ok, as coisas vão correr. Quando as equipas estão em dinâmica de vitória, as coisas acontecem. Acontecem aos 90, aos 91, aos 93, mas acontecem. Quando as equipas estão numa dinâmica de derrota, ou de correr um bocadinho atrás do prejuízo, tudo atrapalha, tudo corre mal. Os nervos, isto tem a ver com aquilo que o nosso organismo também desenvolve nas situações de inferioridade. Como é que o nosso estado emocional é criado e o que é que acontece ao nível também químico dentro do nosso organismo e como é que isso se vai repercutir no nosso comportamento. Eu acho que para o Benfica, neste momento, é muito mais crítico se perder o jogo do que para o Sporting. Sendo que, se o Sporting ganhar o jogo, de facto, o Jorge Jesus vai ganhar aqui um capital enorme. Ganhou 4 vezes ao Benfica. E não é ganhar ao Benfica, é ganhar ao Benfica que ele deixou, onde ele ainda julga que tem ali alguma presença e onde ele acha que... Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que para o Jorge Jesus, se o Benfica não for campeão, é um pouco também o sucesso dele. Se o Benfica, independente se o Porto for campeão, se lhe perguntarem quem é, não sei, mas se perguntarem ao Jorge Jesus quem é que ele quer que seja campeão, se não for o Sporting, eventualmente ele quer que seja o Porto. Porque o Porto ser campeão é dar-lhe outra vez a ele, não o mérito direto, mas que, ok, ali ninguém teve o sucesso que eu tive e foi aquilo que ele tentou fazer e que não lhe correu bem. Vamos ver como é que vai correr amanhã. Olá. Tenho mais perguntas para lhe fazer, mas sim, e precisamente... Eu não queria fazer a vez da grande pivocana. Muito obrigada. Mas só questionar o Rui, que está dentro deste tipo de relação e de observador de gestos e de comportamentos e de linguagem, que não seja discurso, mas que nós, muitas vezes, e ainda agora dizia, com toda a razão, gostaria de saber o que é que os treinadores disseram para dentro. Mas eu não dizendo nada, ou melhor, passando uma mensagem de vitória, mas alterando aquilo que é a minha habitual equipe, porque vou jogar a casa do adversário, eu estando a dizer aos jogadores, nós vamos ganhar, nós chegamos lá, não vamos ter medo, mas eu dando estes sinais de algum receio, porque alterei a equipe, deixei de jogar em 4-4-2, imaginemos para um 4-3-3 mais imaginemos com 2 médios mais defensivos. Este sinal que eu estou a dar também não mexe um bocadinho também com a própria... Com certeza. Com os próprios jogadores dizendo, afinal, nós estamos com medo. Com certeza que mexe, até porque, vamos lá ver uma coisa, eu costumo dizer isto é uma pergunta pertinente, é um tópico pertinente do Vitória, eu costumo dizer, às tantas não interessa aquilo que as pessoas dizem, interessa como dizem. Eu pouco importa o que é comunicado, interessa a forma como é comunicado, porque isso é que é perceptível do outro lado. Eu já analisei uma série de comportamentos de alguns treinadores que têm posturas de derrota a comunicar situações de poder. Vamos lá ver, nós acreditamos mais naquilo... derrotas e vitórias. Exato, e nós acreditamos mais naquilo que vimos do que naquilo que ouvimos. Inconscientemente. Podemos não ter naquele momento estar despertos para o que é que aconteceu aqui, mas uma coisa é certa. Quando eu falo ali naquela questão, por exemplo, dos timings, de bater, a congruência entre aquilo que são os gestos e aquilo que é dito, nós inconscientemente registramos isto tudo. Os sinais que o Vítor estava a falar,
que possam ser dados para dentro e até para a comunicação, de que vamos ganhar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo outro, e ao fim e ao cabo comunica de uma forma completamente não verbal que de facto está retraído e que de facto vai numa dinâmica de vitória, o que ele vai incutir aos jogadores, aquela tolerância ao risco que eu falei, não é de uma pessoa que está numa situação de poder, é de uma pessoa que está numa situação de inferioridade. Toda a sua forma de comunicação vai seguir esse padrão. Isto é o comportamento humano. Toda a forma vai seguir esse padrão. E o que vai acontecer é que, inconscientemente, os jogadores vão assumir esse receio. Se quiséssemos levar aqui isto a um caso mais vasto, o que aconteceu, eventualmente, com o Jorge Jesus, a forma como ele comunicava às grandes finais do Benfica. O que é que ele estava? O que é que ele estava? Não era incompetência dos jogadores de todo, não era. Agora que se calhar o receio ali era posto, era. Podemos ir buscar o caso este ano de Jorge Jesus na Liga Europa. O facto de primeiro não querer assumir que era para seguir em frente, depois até diz que o facto dos jogadores terem conseguido passar a fase de grupos que era uma dor de cabeça, tudo isso é um exemplo. É um exemplo, e é um exemplo vivo daquilo que estamos a dizer. Há uma série de comportamentos que as pessoas adotam, que os líderes adotam. Isto aqui seja no futebol, é igual, há pouco estávamos a falar isto, na finança, na economia, na negociação. São pessoas. São pessoas, é comportamento humano. No futebol, o futebol é um laboratório porque leva as emoções e os comportamentos ao rubro e ao máximo. E onde as pessoas têm que os expor e têm que jogar numa escalada completamente diferente daqueles que estão a gerir a uma secretária qualquer coisa. Ali no futebol a emoção é levada ao rubro e ao minuto. Agora tem que estar muito bem preparado, de facto. E hoje em dia, acho que já há uma série de treinadores que olham para estas novas competências em perceber que a liderança do comportamento humano e a forma como se lida e como se comunica não é só aquilo que se diz. Tem que ser impactante e as pessoas têm que perceber, porque, como disse há pouco, aquilo que não é dito de uma forma verbal é percepcionado de uma forma não verbal. E as pessoas assumem e nós percebemos isso. Rui, queria só terminar aqui relativamente a Rui Vitória. Já falámos um pouco de Jorge Jesus. O que é que lhe parece relativamente à comunicação de Rui Vitória? É um discurso que passa, é demasiado sereno, deveria ser mais assertivo, como foi naquela conferência que vimos em que falava da questão de bater na mesa? Eu acho que o Rui Vitória, quando teve necessidade de ser assertivo, quando teve necessidade, passa aqui a expressão de puxar os galões, puxou. Não foi atrás daquele discurso mais populista da resposta. Acho que se resguardou bem, de facto, naquele momento. E é a forma dele comunicar. Eu digo isto nas minhas formações, quando dizem há poses que são poses de poder, há poses que dão poses de segurança. Devo fazê-las. Não, o que as pessoas devem fazer é ganhar mecanismos de motivação interior para que se motivem e comuniquem de facto confiança. Porque o melhor que nós podemos ser é coerentes com a forma como nós comunicamos. E que ela seja sincera e que ela seja honesta. Porque se nós vamos para os caminhos que não são a nossa forma de comunicação, a coisa vai correr toda mal. Vai haver incongruências, vai haver todos os indícios de desconforto. Não há padrões, não há um padrão de comunicação que seja o padrão de comunicação de excelência. Há o nosso ADN na forma de comunicar. Temos de ser nós próprios. Com certeza. Podemos corrigir certas e determinadas coisas? Podemos. Há coisas que todos nós podemos melhorar na nossa comunicação? Há elementos distintivos na comunicação que nos evidenciam todas as formas de stress dos outros, associados ao processo, se quiser, da mentira, associados à insatisfação, ao poder, ao fraco poder. Agora, a honestidade, a forma clara com que nós passamos a informação interiorizada e que seja a nossa mensagem, nós não podemos fugir disso. Eu vejo às vezes pessoas, em todos os quadrantes, do desporto à política, ao social, a querem adotar comportamentos que não são de facto os deles. Vestem certos e determinados bonecos e depois aquilo é uma desgraça. Porque aquilo que eles comunicam e aquilo que nós percebemos, a comunicação não é aquilo só que nós dizemos, é aquilo de facto que chega ao lado de lá. E o importante é o que chega ao lado de lá. Porque nós ao dizermos e ao comunicarmos, o que quer que seja, se eu tiver a dizer qualquer coisa ao Vítor, o importante é que o Vítor perceba. Não é aquilo que eu estou a dizer, é que ele entenda. Se eu agora quiser copiar, adotar uma postura igual à do Diamantino, à forma dele estar sentado, à forma dele por as mãos, o que vai acontecer é que não sou eu. O que vai acontecer é que não sou eu. E depois começam a acontecer aquelas incongruências todas na forma de comunicar. E o que eu digo, e que o Vítor estava a dizer, o não ir a um balneário, pegando naquela questão, o não ir a um balneário naquele momento porque não se sente bem a ir ao balneário e acha que tem consciência que o que fosse lá fazer poderia correr mal, vale muito mais às vezes não comunicar do que comunicar mal. E essa é até porque não existe a não comunicação. O facto de ele ter ficado lá em cima foi um sinal de comunicação. Nós estamos parados e estamos a comunicar.
a opção entre o fazer e o não fazer é uma escolha, mas o não fazer é uma forma de ter a comunicação para aquilo que nós queremos. E o Rui Vitória, voltando à questão do Rui Vitória, tem sido a forma dele. É a forma dele comunicar. Mas acha que é eficaz pelo facto de ser ele próprio? Ouça, eu acho que para ele valida, neste momento e naquele episódio mais aceso, acho que sim, que ele tirou proveito. Se ele tem ido atrás do despique com o Jorge Jesus, acho que ele tinha corrido mal. E eventualmente perdia, porque o Jorge Jesus trabalha numa área completamente diferente ao nível da linguística e dos aspectos mentais que o Rui Vitória não está. E então são peixes em águas completamente diferentes. E depois as coisas correm mal. Tivemos o caso, agora fugindo um bocadinho destes dois, tivemos o caso, por exemplo, do Lopetegui no Futebol Clube do Porto. O que é que correu mal ali? Essencialmente correu mal a comunicação. Essencialmente correu mal uma série de problemas de comunicação e de liderança nas massas e nas equipas. Há que saber ler, há que saber perceber e há que saber tirar o proveito de toda a conjuntura para que se possam ter os melhores resultados. E as dinâmicas, deixe-me só dizer-lhe o seguinte, as dinâmicas, eu falo muitas vezes, e estão aqui dois homens muito experimentados no futebol, que sabem isto muito melhor do que eu. Eu pergunto o que é que vale mais? Se é uma dinâmica de vitória, se é o cansaço dos jogos. Eu acho que é preferível ter uma dinâmica de vitória do que o cansaço, acho que a cabeça passa esse cansaço. Nós tivemos, pegar aqui um bocadinho um exemplo para lhe dizer, e não quero pegar nestes dois casos, nem Benfica nem Porto, para não estar aqui a contextualizar com eles. Vou-lhe dar o exemplo do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, por exemplo, o ano passado faz um jogo fantástico contra o Bayern de Munique. O Quaresma faz 2 golos, se não estou engano. Se não faz 2, faz 1. E a seguir vem jogar à Luz e o Lopetegui e deixa o Quaresma no banco. O que é que foi isto para dentro de uma equipa? O que é que se comunica para dentro de uma equipa? Que sinal é que se dá a uma equipa? Comunica-se o que aconteceu no final da época. Comunica-se o que aconteceu no final da época. O Quaresma saiu e o Lopetegui saiu pouco tempo depois. Porque nem sequer conseguiu perceber a dinâmica que o Quaresma poderia ter num jogo contra o Benfica. Na história. Isto é comunicação. O que é o Porto, o que é o Benfica, qual é a rivalidade, o que é que o Quaresma podia aportar àquele jogo. Ele não conseguiu perceber isto. E não conseguiu perceber uma série de outras coisas. Ao nível da comunicação, não estou a pôr aqui, nem tenho conhecimento para isso, o nível técnico e tático que ele possa desempenhar dentro de campo e as soluções. Mas quase que me apetecia a dadas alturas perguntar, no Porto, quem joga bem arrisca-se a sair. Porque aquela questão das rotatividades e das dinâmicas não trazem, para mim, neste campo que estamos a falar, não trazem vantagem. Não trazem vantagem, porque isto cria desconfiança. Cria desconfiança, o foco está lá, o ser humano sabe que mesmo trabalhando bem pode não ter a recompensa. O cansaço pela vitória não é compensado, porque a seguir está fora. O foco, qual é o foco de um atleta numa dinâmica de vitória? Ganha. Qual é que vai ser a tolerância dele ao risco? Vamos ver como é que ele se comporta na tolerância ao risco e vamos ver como é que o atleta entra em campo. Ok? Qual é a dinâmica dele? Qual é a postura corporal dele? Mas ele está muito mais preparado para isso. Se não houver a tal injustiça, porque o jogador sabe quando é que há justiça e injustiça que nós lhe fazemos, e ele está muito mais preparado quando for o jogo de risco do que quando houver esse tipo de situações que o treinador lhe cria ele próprio, o próprio jogador. Está preparado e depois de um momento para o outro. E eu acho que essa história, Ana, desculpa lá, aquilo que está a falar no Quaresma, acho que é muito assertivo e acho que o Quaresma foi vítima de uma situação que lhe puseram muitas vezes a casca da manada para ele escorregar. Vou só dizer o seguinte, só para terminar aqui este episódio, o perceber, às vezes, de onde é que se tira o rendimento e o treinador tem que saber ler isto, independentemente de todo o resto. Eu vejo um jogo o ano passado, lá em cima, com o Sevilha, em que o Quaresma tem uma jogada ou duas, junta uma bandeirola com o Sevilha, começa a ser insultado e o Quaresma de seguida faz 2 lances de gênio. Um treinador tem que saber perceber e tem que saber ler onde é que cada jogador se motiva. Como é que pode tirar o proveito, não daquilo só que é, mas ao nível mental, onde é que tem que o picar para ele tirar proveito. Por exemplo, a Ana e o Diamantino já fiz isto. Nós temos jogadores, há um jogador que num momento as coisas não estão a sair bem. E nós... Está um jogador no banco, joga no mesmo lugar e vai começar a aquecer. Ele está lá dentro, está a perceber, vou eu. E se calhar há um momento, uma jogada que ele se reencontra e a gente volta outra vez, vem cá. Portanto, e são sinais de comunicação. São sinais de comunicação. Eu acho que isto nós jogamos com isto também. Isto é comunicar sem falar lá para dentro. Com certeza. Mas temos de dizer, cuidado pode sair. E aquilo que eu acho que seria importante os treinadores hoje em dia terem é saber ler ao nível também da expressão facial e da postura corporal o que é que o próprio jogador comunica.
E até o próprio adversário. Se ele tem medo, até o próprio adversário. Isso leva-nos a outro campo. Leva-nos a outro campo, com certeza. O Vítor está a pegar numa coisa interessantíssima. O que é que nós comunicamos ao adversário quando entramos numa postura corporal mais fechada? O que é que nós comunicamos? Medo, receio? Sim. Quando nós comunicamos medo e receio a um adversário, o que é que lhe dá a ele? Poder? Isto depois é uma dinâmica. Quanto mais eu me fecho e o outro tem poder, mais o outro se sente poderoso. Mais o outro se sente poderoso, mais eu olho para ele e vejo com poder, mais eu fico e entramos aqui num ciclo vicioso. Vamos dizer, vou-lhe dar um exemplo giríssimo. Rapidamente. O Cristiano Ronaldo. Eu tenho fotografias giríssimas do Cristiano Ronaldo, sem ninguém à frente dele, e o Cristiano Ronaldo em bicos dos pés. Porque ele quer ser maior ainda do que é. O Cristiano Ronaldo, quando bate um livre, e estão aqui dois homens do futebol, aquela postura dele, aquilo tem uma coisa técnica ou tático? Não tem. O que aquilo tem, de facto, é um empoderamento para ele, primeiro para se sentir confiante, primeiro para o corpo ganhar uma dinâmica de confiança. E há uma série de estudos que nos provam que o nosso corpo, o caminho para o cérebro não é só do cérebro para o corpo, é do corpo para o cérebro. Adota aquela postura de confiança. Qual é a capacidade de um jogador bater um livre quando está empoderado e quando está com confiança? E o que é que ele transmite aos outros quando vai fazer aquilo? Ou quando nós vimos jogadores pegarem na bola para bater um penalti e que já vão de cabeça para baixo e que já vão com a respiração, como o Diamantino dizia, cá em cima, quando já vão com as mãos, são tudo sinais que são dados, são tudo sinais que nós inconscientemente apreendemos dos outros, podemos não saber descortinar no momento, mas o nosso cérebro registra-os e adota comportamentos face a esses sinais não verbais que são dados. Bom.